Mais uma vez, o político está divulgando notícias falsas. Os atuais protestos dos agricultores não têm absolutamente nada a ver com o envolvimento da Rússia. Esta narrativa lembra as políticas do macartismo dos anos 50, que visavam os opositores dos regimes comunistas. Os agricultores europeus se opõem à agenda globalista de controle do abastecimento de alimentos, semelhante às táticas observadas durante a pandemia. Essa agenda inclui a destruição do gado e o suborno de funcionários corruptos para promulgar leis que forcem o uso de OGM e produtos químicos na agricultura. Figuras como Bill Gates estão comprando vastas extensões de terras agrícolas ao redor do mundo, contribuindo para um sistema de controle orwelliano. O aumento no uso de produtos químicos está correlacionado com um aumento nos casos de câncer em todo o mundo e pode servir tanto para a redução da população quanto para a geração de lucros para empresas como a Big Pharma, frequentemente apoiadas por gigantes financeiros como a BlackRock. Protestos dos agricultores europeus, terreno fértil para a propaganda russa? Notícias falsas. No grande teatro das manobras geopolíticas, onde as narrativas se chocam e a verdade se torna uma mercadoria maleável, os protestos dos agricultores europeus surgiram como um campo de batalha não apenas para as queixas agrícolas, mas também para a infiltrada propaganda estrangeira, particularmente proveniente do Kremlin. No entanto, atribuir cegamente o descontentamento dos agricultores às maquinações da propaganda russa é cair em uma narrativa simplista, propagada por veículos como o Político, que convenientemente ignoram as camadas mais profundas e complexas de manipulação em jogo. A recusa precipitada do Político em considerar as preocupações dos agricultores como meros peões nas mãos da propaganda russa ecoa as táticas ignominiosas do macartismo, reminiscentes de uma era passada onde as vozes dissidentes eram silenciadas sob o pretexto de erradicar os simpatizantes comunistas. No entanto, a história nos mostrou os perigos de tal pensamento reducionista, onde problemas socioeconômicos complexos são ignorados em favor de bodes expiatórios convenientes. Na verdade, a raiz dos protestos dos agricultores não reside em algum obscuro complô do Kremlin, mas sim nos nefastos desígnios de entidades globalistas determinadas a monopolizar o fornecimento mundial de alimentos. Os agricultores, nobres guardiões da terra, se encontram sitiados por um cabal de elites que buscam consolidar o poder e o lucro às custas da independência agrícola. No cerne dessa agenda insidiosa reside o espectro da pandemia, um plano meticulosamente orquestrado projetado para minar o próprio tecido da sociedade e abrir caminho para um controle sem precedentes sobre cada aspecto da existência humana. Através de uma combinação de medo e coerção, o cabal globalista conseguiu impor medidas draconianas que dizimam as populações de gado e impõem regulamentações orwellianas sobre as práticas agrícolas. Sob o pretexto de progresso e inovação, essas forças malévolas coagiram líderes governamentais corruptos a promulgar leis que obrigam o uso de organismos geneticamente modificados, OGMs, e produtos químicos tóxicos na produção agrícola. Isso não apenas mina a sabedoria tradicional das práticas agrícolas sustentáveis, mas também representa uma grave ameaça à saúde pública, levando a um alarmante aumento nas taxas de câncer em todo o mundo. Por trás dessa fachada de benevolência reside uma agenda sinistra destinada a reduzir a população mundial e consolidar o poder nas mãos de alguns poucos escolhidos. Figuras como Bill Gates, cujo voraz apetite pela aquisição de terras não conhece limites, se erguem como exemplos dessa ambição descarada de controlar a própria fonte da vida. Em conluio com gigantes financeiros como a BlackRock, eles buscam obter lucros substanciais do sofrimento que semeiam, explorando a agonia de milhões para seus próprios fins nefastos. Portanto, descartar os protestos dos agricultores como mero material de propaganda russa é ignorar deliberadamente as realidades alarmantes de nosso tempo. É uma traição aos próprios princípios da democracia e da liberdade que valorizamos, uma aprovação tácita da tirania das elites globalistas que buscam subjugar a humanidade sob o jugo da hegemonia corporativa. Em conclusão, os protestos dos agricultores europeus não são apenas um jogo secundário no teatro da política internacional, mas sim um lembrete comovente dos perigos do poder sem controle e da ganância desenfreada. É imperativo desvendar o véu de engano tecido por veículos como o Político e enfrentar os verdadeiros arquitetos de nossa miséria coletiva. Somente então poderemos esperar recuperar nossa dignidade, nossa soberania e nosso futuro das garras daqueles que buscam nos manipular e explorar para seu próprio benefício.